Olá! Continuando a história do porquê eu vim parar na mentoria holística para casais. Ontem eu contei um pouquinho da minha trajetória ao longo desses 10 anos de experiência trabalhando com pessoas, com desenvolvimento humano, como foi que aconteceu de desenvolver, todo esse repertório, essa trajetória especificamente com casais. E hoje eu vou contar um pouquinho de como que foi esse processo com os casais. Então, desde o começo do ano eu percebi, que meu trabalho ia passar por alguma mudança, mas eu não sabia exatamente que mudança que era, o que ia acontecer. E comecei a fazer uma mentoria para empreendedorismo, para conseguir ajudar a enxergar o que era esse trabalho, E ali na metade do ano, mais ou menos por julho, agosto, eu comecei a trazer para a consciência, ter clareza que o meu trabalho era para com casais. Passei por algumas experiências bem interessantes em atendimentos e também pessoais, e eu comecei a enxergar a importância do masculino e do feminino quando eles estão em harmonia, quando eles trabalham juntos, quando eles trabalham em conjuntos. Então, em agosto, eu comecei a estruturar esse trabalho, comecei a elaborar tudo isso, e em setembro eu trabalhava 2 vezes por semana numa empresa com desenvolvimento humano, treinamento e desenvolvimento de pessoas, e acabei em setembro me desligando dessa empresa para me dedicar exclusivamente ao projeto de mentoria holística para casais. Então, o meu propósito, ele começou a ser construído, já fazem anos, que eu estou nessa jornada trabalhando com casais, mas esse ano, em setembro, foi, o chamado que realmente para mim veio do alto, veio da minha conexão espiritual, que é trabalhar com a restauração do casamento, O matrimônio, ele é, para mim, o pequeno micro-universo, Dentro da criação, só se pode gerar vida com o princípio masculino e feminino, que é a fonte criadora, a matriz. E num casamento, a gente está falando da mesma coisa, a gente está falando do princípio masculino e do princípio feminino, que é exatamente essa união dessas duas forças que geram vida e que dão vida, não só a filhos, mas a projetos também. Então eu decidi fazer esse desligamento e começar a me dedicar com compromisso nesse projeto. Então, eu comecei a perceber que, aliás, não, eu quero trabalhar, a minha decisão foi trabalhar especificamente com casais casados. Então, a gente está namorando, eu quero fazer o trabalho. Eu não vou atuar. A minha escolha, ela é se posicionar especificamente com casais casados. Por quê? Eu acredito que a partir do momento que um casal casou, estabeleceu esse compromisso, esse matrimônio, esse casal, ele se comprometeu em algum momento em viver junto, em estar atuando junto, em viver uma vida de progresso e evolução juntos. Então, eu acredito que o matrimônio, ele já existe um compromisso. Claro que desafios vão ter, não é fácil. Viver numa relação tem seus desafios e não são simples, eles são complexos muitas vezes, porque, como eu falei ontem, acaba trazendo a biografia de um, acaba trazendo a biografia do outro, e vira um ambiente que, às vezes, ao invés de a gente olhar para o aspecto do que a gente precisa se curar, precisa se desenvolver, a gente acaba se envolvendo na dinâmica da dor e sofrimento que esse processo de trazer à tona as nossas dores acabam culminando e não tem, às vezes, como ficar tão bem como a gente gostaria. Mas existe um caminho, sim, para olhar para todas essas questões que vão surgindo dentro do casamento e a gente se curando. Então, eu acredito que o homem e a mulher, quando eles têm esse olhar, eles podem se curar juntos, eles podem passar por um processo de transformação juntos e se apoiando. E no matrimônio, a gente tem o que eu costumo dizer que é o compromisso. Se você já disse sim, seja de forma religiosa ou de forma jurídica, você disse sim para essa relação, você aceitou, você já refletiu no passado e você está. Então não é porque está o desafio ali, a dificuldade ali, que muitas vezes vai ser a saída de terminar. E aí eu costumo dizer que tem um fator muito importante necessário para saber se esse casal ele vai ter ou não vai ter resolução, Porque, claro, tem casais que às vezes o melhor é se separar, eu concordo, mas precisa ser analisado um fator, e eu chamo isso de substância. Quando o casal está junto, independente do tempo, mas eu vou chamar a substância também de amor, ou seja, existe, além do compromisso, um sentimento, um elo, um respeito, um desejo profundo de continuar ali e se transformar. Quando tem essa substância chamada amor, e entenda amor por respeito, paciência, gentileza, afeto, se tem substância, a gente consegue, como terapeuta, trabalhar. O que não dá dentro de um matrimônio, mesmo quando um ou outro, ou os dois querem se trabalhar, é não ter essa substância. É ser um ambiente onde não há interesse,
só a crítica, você não consegue se conectar com a pessoa nem a nível emocional, nem mental, nem físico, muito menos espiritual. Quando não tem essa ligação, essa substância, não tem o que fazer. Mas quando tem essa substância, quando tem esse elo, quando tem essa conexão, é possível fazer muita coisa. Porque a gente vai na terapia removendo essas camadas de dor, de sofrimento, muitas vezes de biografia, de situações acumuladas ao longo desses anos, e a substância, ela se fortalece, o amor se fortalece. Então, é muito importante, quando a gente fala de restauração num casamento, olhar sobre o ponto de vista dos sentimentos, se tem o que é genuíno ali dentro. Se tem, além do compromisso, além da substância, se é genuíno o sentimento. Então, às vezes eu vejo muito em casais, assim, tão desgastados, tem questões emocionais fortes, tem questões ali de compatibilidade, mas não tem substância. E aí, se não tem a substância, não tem como o terapeuta fazer uma intervenção, porque vai limpar isso e vai se revelar o quê? Que às vezes a melhor saída é uma separação. Mas esse não é o meu foco. Por isso que quando eu faço esse trabalho, e eu vou explicar mais sobre isso amanhã, sobre a jornada âmbar, como que são as etapas, o que significa, qual que é o processo. Mas dentro desse processo eu faço uma entrevista com o casal. Né? Seja uma parte ou as duas partes. Então, como eu falei ontem, pode ser que os dois queiram fazer, como pode ser que só um queira fazer. Mas se um quiser, já é possível trabalhar. Então eu passo por uma entrevista, eu entendo a situação atual, eu vou analisar se esse casal ele tem essa substância para a gente poder entrar no processo de mentoria. Então eu me proponho a trabalhar na restauração daquilo que é possível trazer, seja dentro do matrimônio, com foco na resolução matrimonial, ou seja, no foco na resolução da minha questão individual, dos meus processos, das minhas questões a nível pessoal, né? Então, quando tem a substância, é possível fazer muita coisa. Quando a gente tem essa substância, que é o amor, a gente consegue remover tudo que não é amor, tudo que é desamor, tudo que é trauma, tudo que é memória. E aí a gente consegue fazer um excelente trabalho. Então, eu percebi que é esse amor que faz com que a restauração aconteça. É exatamente esse o fator que faz com que a gente consiga trazer um novo olhar, uma restauração, né? E aí eu prometi ontem de contar quais são os top 3 casos de casais que procuram a terapia. Quais são os 3 principais pontos que fazem o casal buscar a terapia, ou um ou outro, dentro da questão do matrimônio. Primeiro caso, e mais comum, é a questão da traição. Né? A traição, ela é um tema que assombra muitos casais, muitas vezes acontece, causa prejuízos muito grandes para a pessoa que passa pela traição, que é traída, e pela pessoa que também trai. Eu até estou programando de fazer, né, nos próximos dias, uma live sobre as duas faces da traição. Não só do ponto de vista de quem foi traído, mas também sobre o ponto de vista de quem traiu. Porque, como eu falei, quando o casal ele tem essa substância, ele tem esse amor, e uma das partes acaba, mesmo com esse amor, cometendo esse adultério, o impacto psicológico para essa pessoa que cometeu, ele é muito pesado. Eu cansei de ver pessoas assim que entraram em estado de arrependimento muito, muito, muito grande. A pessoa, ela realmente se desestruturou a partir do momento em que ela teve aquela atitude. Então, ela entrou num processo de arrependimento muito grande, e quando a gente vai olhar na terapia e aprofundar, existem muito mais camadas que fizeram com que ela, muitas vezes, agisse daquela forma do que propriamente a relação. Eu vou dar alguns exemplos aí que já aconteceram, né, dos atendimentos. A pessoa passou por abuso na infância, por parte de tanto de mulher quanto de homem. A pessoa teve um pai ou uma mãe que cometia adultério e a criança via, ela presenciava e ela não podia falar, sofria ameaças. Crianças que sofreram muito bullying na infância e tinham questões muito complexas de autoestima e autoconfiança. Então, aquele conteúdo fica lá no inconsciente, e aí quando ele está numa relação, onde começa a ter conflito, começa a haver crise, começa a haver desrespeito, começa a haver agressividade, a pessoa, ela, sem perceber, acaba buscando, né, uma validação, um reconhecimento, um carinho, um afeto, mas não que isso seja contra a pessoa com que ela está. É muito mais uma busca primitiva e visceral por algo que vai suprir a dor dela do que propriamente a visão de, eu quero trair aquela pessoa. Então, eu conheço casos, por exemplo, de pessoas que já passaram por isso, que não conseguem cogitar a ideia do sofrimento que podem causar para o seu parceiro, se o parceiro souber
e tentam ao máximo, né, controlar, mas é uma força ali muito forte da biografia da infância, da primeira infância, da segunda infância. Eu não estou dizendo que eu sou a favor de traição, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Eu não sou a favor da traição, mas com 10 anos de atendimento de casais, eu não posso deixar de levar em consideração que os casos de casais que passaram uma vez por isso, né, ou que já viveram isso e vieram para a terapia, tinha raiz, tinha um porquê aquilo ter acontecido. E uma vez que a gente conseguiu identificar de forma muito assertiva de onde isso vinha, isso liberta tanto a pessoa que praticou quanto a pessoa que passou pelo processo. Então, a traição, ela é um dos fatores que são muito delicados, é um assunto que a gente poderia falar muito. Inclusive, a pessoa, por exemplo, que é traída, ela tem um impacto direto na autoestima e na autoconfiança. Né? A pessoa que ela é traída, ela fica muito tempo presa na ideia de que a culpa foi dela, ou que ela deixou, ou que ela falhou em alguma coisa. Às vezes entra na fase da revolta e da raiva, então a pessoa pensa em fazer igual, quer se vingar. Às vezes não só se vingar e fazer igual, mas a pessoa acaba criando alguns mecanismos, né, para ser validado externamente. Quer dizer, aquilo que o outro fez comigo e eu não quero, eu acabo sem perceber querendo fazer também. Então a pessoa que foi traída começa a flertar com outras pessoas, começa a criar algumas conexões, começa a se expor mais, porque ela está com a autoestima muito afetada e ela quer validação. Ela quer que aquela autoestima dela seja suprida. E não vai ser suprida de forma externa, não vai ser suprida se você estiver flertando com outra pessoa, ou se você estiver punindo o seu parceiro porque ele fez com você. Isso não vai resolver, isso vai criar um buraco ainda maior, tanto na relação quanto no seu próprio conteúdo. Então é muito importante que a pessoa que também passou por esse processo procure ajuda, ambos, né? Principalmente se a pessoa que traiu, né, se arrepende muito, não quer repetir a situação, como muitos casos que eu atendi, a pessoa carregava uma culpa muito grande, né, e aí entra num processo de compensação do parceiro. Não, agora eu vou fazer tudo por essa pessoa, que essa pessoa tem que entender que eu não me arrependi, que eu quero fazer diferente, e aí acaba exagerando e entrando num processo de compensação, e às vezes até abrindo mão de si mesmo e se negligenciando para tentar resolver ou restaurar aquilo que foi feito, né, tentar recompensar. Então esse é o top 1 dos casos, né? O top 2, dentro do traição também não comentei, é o impacto emocional para as duas partes, né? O impacto emocional que as duas pessoas passam é muito pesado, porque eu acabo amando a pessoa que está comigo, eu quero estar com ela, mas a confiança, que é o elo do compromisso, que foi aquilo que a gente combinou lá no matrimônio, acaba sendo quebrado. E quando isso é quebrado, é muito difícil ser recuperado sem intervenção externa, sem intervenção de uma pessoa, por exemplo, um terapeuta, porque vai ficar o casal tentando lidar com essa dinâmica e isso só vai afundar cada vez mais. Então esse é o top 1, e o top 2 é perda de conexão após o nascimento dos filhos. Então a gente tinha uma vida antes dos filhos, chegam os filhos, e os filhos acabam entrando nesse espaço entre o casal. E aí o casal acaba se desconectando, né? Ainda mais se for filhos de primeira viagem, né? Ainda mais se forem gêmeos na primeira gravidez, acaba tendo uma demanda tão grande dos filhos, das questões, né, pais de primeira viagem, excesso de preocupação, como que tem que fazer, ninguém chega com o manual, você não sabe, e junta trabalho, junta rotina, e aí isso acaba afastando o casal, acaba que os filhos estão no centro, ambos não criam uma dinâmica saudável muitas vezes de diálogo, e isso entra numa divergência, e essa divergência acaba criando uma das coisas bem comuns também de acontecer esse casal se afasta na gravidez, se afasta após os filhos, e a mãe ou o pai colocam a criança no lugar da esposa. Então, a nível sistêmico, para compensar aquela falta afetiva que eu tenho do meu cônjuge, eu acabo colocando meu filho nesse lugar. E aí o filho acaba sendo absorvido num papel que não é dele. E aí isso desregula bastante toda a dinâmica do casal. E aí a última questão, e aí ela é bem comum também, é a questão financeira, né? O terceiro tópico que mais vem em atendimento de casal é assim, a gente não se entende quando se trata de dinheiro. Nós temos visões diferentes, a gente não consegue se comunicar, quando fala de dinheiro a gente briga, e isso prejudica bastante em como esse casal vai lidar com esses temas. Então são 3 temas polêmicos, que têm resolução. Eu não vou dizer assim, existe uma receita pronta, segue esses 3 passos e é assim que vocês vão se resolver. Não, mas existe uma maneira de que a partir do momento que o casal é acolhido, entender o que funciona para esse casal, qual que é a necessidade de um, qual é a necessidade do outro, como que essas necessidades elas podem ser unidas, né, num mesmo objetivo.
Então, não existe uma fórmula, não existe assim, essa aqui é a receita e vale para todos os casais. O meu olhar é diferente. O que funciona para vocês, na realidade de vocês? O que é importante para vocês? Às vezes, a questão do dinheiro não é sobre não gastar. Eu já ouvi o homem falar assim, não sou contra gastar, mas eu não gosto que seja gasto de forma impulsiva. Eu não sou contra gastar, eu só quero que seja planejado e conversado. E a mulher só gasta, ou vice-versa. Eu também já vi o contrário. Mas a questão financeira é uma coisa que pega muito, porque eu tinha uma professora na 7ª série de História, que ela era uma figura, né? Mas uma das coisas que ela falava era assim, quando as contas entram pela porta, o amor sai pela janela. Para um casal se sentir seguro, eles precisam ter uma estabilidade financeira. Porque, veja, se a gente, sem estrutura familiar, já tem necessidades que o dinheiro precisa suprir, imagine se a gente está falando de um casal que tem sonhos, que tem planos, que tem filhos, que tem demandas, que tem responsabilidades. Então, a parte financeira, ela é, sim, um fator extremamente importante para evitar crises. Então, a gente está falando de 3 coisas que pode ser que já tenham acontecido e a crise está instalada, ou 3 fatores que podem ser trabalhados para evitar uma crise, né? Então, o que eu fui percebendo? Que essas 3 coisas, elas afetam diretamente o senso de segurança e pertencimento que um casal tem. Quer dizer, se eu fui lá, me casei, prometi fidelidade, e essa pessoa me traiu, ela quebrou a minha confiança. Então, eu não consigo mais ter a mesma segurança que eu tinha nessa relação como eu tinha antes. E isso vai me pegar muito emocionalmente. Isso pode me deixar inseguro. Se eu não tiver a minha autoestima bem trabalhada, a pessoa vai falar, vou ficar até mais tarde no trabalho e eu já vou pensar outra coisa. O telefone vai tocar, isso vai me trazer gatilhos. A pessoa vai começar a responder uma mensagem, vai demorar no banheiro, isso vai me trazer consequências. E agora, se eu consigo olhar para tudo isso e sentar com esse casal e eles conseguem restaurar, começar de novo, de forma diferente, nenhum dos dois vai ficar preso nessas dinâmicas que corroem. E a segurança, que é um dos pontos mais importantes, que é eu me sentir amado, me sentir parte disso aqui, não tô sozinha e tô seguro aqui no que a gente tá construindo, ele pode ser restaurado. Agora, quando esse senso de amor, segurança e pertencimento é quebrado dentro de uma relação, aí fica realmente muito difícil. A situação, ela pode chegar à separação, que não é o que a gente gostaria, né? Acho que ninguém casa para separar, mas é o que pode acontecer. E aí é muito interessante que eu tô falando que eu me proponho a trabalhar com casais que querem olhar para isso, que estão dispostos, sei lá, a crise se instalou, seja por esses 3 motivos ou por qualquer outro motivo. Né? Uma das coisas também que acontece com uma certa frequência é uma das pessoas do casal é muito inseguro, tem medo, tudo mais, e aí acaba projetando na relação essa insegurança, esse medo pessoal, e acaba sobrecarregando o outro. Então o outro não pode ficar o tempo inteiro fazendo como você espera que ele faça, para que você se sinta segura, para que você se sinta acolhido, para que você se sinta amado. Isso é uma coisa que também precisa vir da outra parte, né? E quando a gente faz esse trabalho, é muito satisfatório. Casais que realmente estão comprometidos, que estão olhando para a mesma página, casais que estão dispostos a se reinventar. Eu costumo dizer assim, a crise, ela é um sinal de que o casamento precisa ser recomeçado, precisa ser reinventado, precisa ser reestruturado. Nenhuma crise se instala num ambiente, num lugar, numa relação que não precise de mudanças. Então a crise é o primeiro sinal de que é necessário mudar. O que eu vou mudar? O que eu preciso mudar? Isso a gente vai trabalhando dentro desse processo. Claro que, às vezes, quando a gente ouve um insight, lê um artigo, ouve alguém comentando, né, lê um livro, isso nos abre percepção. Eu costumo dizer, assim como a crise se instalou porque é preciso mudança, somente o conhecimento, né, e seja um conhecimento de si mesmo ou do outro, ou até mesmo aí, ferramentas, para tirar você dessa situação que vocês entraram. Então, é muito satisfatório trabalhar com casais que passam por essa transformação, sobrevivem e reacendem a chama, né? Reacendem o processo do comprometimento, se reinventam, se reencontram nisso. É muito, muito satisfatório. Eu costumo chamar esse processo de sublimação. Sublimação é quando ambos estão num processo mais denso, mais difícil, mais pesado, conseguem estabelecer uma conexão e uma comunhão e um compromisso de reestruturação e de mudança e transformação, e esse compromisso, ele vem por uma série de mudanças pessoais e conjugais que trazem uma nova forma de viver,
um novo olhar e ainda mais amor, e aquela substância fica ainda mais fortalecida. Quando isso acontece, é realmente algo muito divino. É muito, muito lindo quando isso acontece. É muito satisfatório de acompanhar e é muito satisfatório para o casal perceber que cada esforço, cada pequeno gesto, cada pequena mudança culminou naquele momento. Então, acho que por hoje era isso, né? Contar um pouquinho, a ideia é ser rápido. Então, eu trabalho sim com casais casados que têm compromisso, mas apenas com casais que ainda reconhecem que há uma substância chamada amor dentro dessa relação, independente da dor que foi vivida ou da dor que ainda se vive, tá bom? Amanhã eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre todo esse universo, né, da Academia Holística da Intimidade para Casais. Vou contar um pouquinho para vocês de como que eu construí a jornada âmbar, como ela é alicerçada, quais são os símbolos, quais são as etapas que a gente percorre dentro dessa jornada, qual é essa estrutura que eu estou propondo, para que vocês conheçam, e dar um spoilerzinho aí do que tem para vir, que é o site, o blog, universo de marcas, algumas vivências, falar um pouquinho sobre os posts, né, sobre o que eu quero trazer com as publicações e com o conhecimento que eu estou trazendo para vocês. E um pouquinho qual é a essência do que eu quero transmitir, tá bom? Para quem ainda não me segue no YouTube, por favor, me inscrevam lá, Vânia Dobro 2, então tá lá como mentora holística de intimidade para casais. A gente vai providenciar nas próximas semanas momentos bem bacanas de troca de conhecimento e informação, que eu acredito que, se esse é um tema que te interessa, você vai gostar de nos acompanhar, tá bom? Um grande beijo para todos vocês e a gente se encontra amanhã.